Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast de Coisa que não edifica nem destrói, hoje ao vivo, no Festival Tribeca. E é sobre o conjunto de pessoas que constitui metade da humanidade. Em janeiro de 2007, o colunista inglês Christopher Hitchens escreveu na revista Vanity Fair um texto provocatoriamente intitulado Why Women Aren't Funny? Porquê é que as mulheres não têm graça? A tese central do texto é a seguinte: fazer rir é uma estratégia de sedução e as mulheres têm outras, muito melhores. A principal tarefa de um homem, diz Hitchens, é impressionar o sexo oposto e a natureza dotou-o de poucas armas para esse empreendimento. O homem médio tem apenas uma hipótese: fazer a mulher rir. Hitchens nota que, além do mais, o riso, aquele riso que transforma a expressão do rosto, leva a cabeça a inclinar-se para trás e faz com que o corpo se abandone a uma espécie de convulsão involuntária, parece mesmo outra coisa. Ora, as mulheres, considera Hitchens, não sentem uma necessidade equivalente de agradar aos homens deste modo, porque já agradam aos homens de outras maneiras. Isto não quer dizer, prossegue Hitchens, que as mulheres sejam desprovidas de humor ou que não haja grandes comediantes do sexo feminino, e ele aponta como exemplos Dorothy Parker, Nora Ephron e Fran Lebowitz, entre outras. Para testar a sua teoria, Hitchens telefona a Fran Lebowitz, que responde: os valores culturais são masculinos, uma mulher dizer que um homem é engraçado é o equivalente a um homem dizer que uma mulher é bonita. Além disso, o humor é em larga medida agressivo e preventivo. Ela usava a palavra no sentido que tem na expressão bélica ataque preventivo. Portanto, o humor é em larga medida agressivo e preventivo. E o que é que pode ser mais masculino do que isso? Pergunta ela. Outro aspecto que afasta as mulheres do humor é o facto de, diz Hitchens, o ser humano ser ele mesmo uma piada. A decrepitude do corpo masculino é engraçada, mas as mulheres não acham graça ao seu próprio declínio físico. A reprodução é, no entender de Hitchens, a questão central ou até única para as mulheres. O humor tem origem no facto inelutável de que nascemos todos para uma luta perdida, escreve ele, e acrescenta: a missão de trazer crianças ao mundo impede que sejamos dados a frivolidades. Para as mulheres, conclui, a questão de ter graça é secundária, porque têm a noção inata de um chamamento superior que não é para rir. Hitchens junta ainda outra ideia. O humor é frequentemente apontado como sinal de inteligência. E, diz ele, muitas mulheres acreditam que se tornam ameaçadoras para os homens se lhes parecerem demasiado inteligentes. O riso feminino parece ter sido sempre problemático. No primeiro livro da Bíblia, Deus anuncia a Abrão o seguinte: Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado do costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E Deus disse: não digas isso, porque te riste. Atenção, Sara tinha 90 anos. Abrão tinha 100. Que ela se risse da ideia de ir a engravidar é bastante natural. Mas, porquanto temeu, preferiu mentir a admitir que tinha rido. Entre mentir a Deus e rir de Deus, ela achou que a primeira hipótese era melhor. No nosso tempo, ao que tudo indica, o riso feminino mantém-se ameaçador. Em janeiro de 2017, uma senhora chamada Desiree Ferruz foi assistir à cerimónia de confirmação de Jeff Sessions como novo Procurador-Geral dos Estados Unidos. Ferruz estava na cerimónia em protesto por considerar que Sessions tinha um comportamento discriminatório em relação aos negros. Quando o senador republicano Richard Shelby disse no seu discurso que Sessions tinha a reputação de sempre ter tratado todos os cidadãos de igual modo perante a lei, Ferruz riu-se. Segundo a CNN, a gargalhada durou 3 segundos. Jeff Sessions' extensive record of treating all Americans equally under the law is clear and well documented. Throughout his decades of public service. So if you listen really hard, you can hear a laugh. And about then... A polícia retirou-a da sala e Ferruz foi acusada de desacatos e perturbação da ordem pública. Em maio, foi condenada. Em julho,
O juiz indicado para pronunciar a sentença anulou a condenação e convocou novo julgamento. Em novembro, 10 meses após o delito, o Estado retirou finalmente as acusações. Num texto chamado Writing the Male Character, que leu numa conferência sobre a escrita de personagens masculinas, Margaret Atwood escreve o seguinte: "Porquê é que os homens se sentem ameaçados pelas mulheres?" Perguntei a um amigo do sexo masculino. Diz ela entre parênteses: "Eu adoro este maravilhoso recurso retórico, um amigo do sexo masculino. É frequentemente usado por jornalistas mulheres quando querem dizer algo particularmente maldoso, mas não querem ser responsabilizadas por isso. Também serve para mostrar que temos amigos homens, que não somos uma daquelas criaturas míticas que deitam fogo pela boca, as feministas radicais que andam por aí com pequenos pares de tesouras e dão pontapés nas canelas dos homens se eles lhes abrirem a porta." Um amigo do sexo masculino também confere, admitamos, um certo peso às opiniões expressas. E depois ela prossegue dizendo: "Ora bem, esse amigo do sexo masculino, que a propósito existe mesmo, entrou convenientemente no seguinte diálogo. Refiro-me ao seguinte, disse eu, os homens são maiores, na maior parte das vezes correm mais depressa, estrangulam melhor e em média têm muito mais dinheiro e poder." O amigo responde: "Eles têm medo que as mulheres se riam deles, que subvertam a sua visão do mundo." Depois, continua Atwood, perguntei a algumas alunas num seminário breve de poesia que estava a dar: "Porquê que as mulheres se sentem ameaçadas pelos homens?" "Têm medo de ser mortas", disseram elas. Alguém sintetizou este trecho da seguinte forma: os homens têm medo que as mulheres se riam deles, as mulheres têm medo que os homens as matem. Esta frase é a sua própria demonstração prática. É proferida por uma mulher que está a arriscar rir dos homens. E tem uma grande vantagem pedagógica. Ridiculariza o medo de ser ridicularizado. Estabelece uma distinção clara entre um ato de violência física e o ato de rir de alguém. Fazer isso é, hoje, prestar um serviço importante, acho eu. Donald Trump é conhecido por inventar alcunhas ofensivas para os seus adversários. Hillary Clinton era Lion Hillary, Hillary mentirosa. Joe Biden é Crooked Joe, Joe vigarista. Mas a Kamala Harris, ele tem aplicado outro epíteto, Laughing Kamala, ou seja, Kamala ridente, Kamala que ri. Diz ele: "Já ouviram rir? Ela é louca." Ele diz isto em vários comícios. Mulheres que riem são loucas e perigosas, até porque constituem um perigo para os outros e para elas mesmas. No início do século XX, em que os primórdios do cinema coincidiram com o auge da popularidade do vaudeville, os jornais americanos publicaram uma série de notícias sensacionais sobre mulheres que literalmente morriam de riso em salas de espetáculos. Confrontadas com a novidade do cinema, as vítimas não aguentavam o poder das comédias e riam até à morte. O pânico em torno de mortes provocadas pelo riso fez com que as seguradoras da época lançassem seguros contra o risco de morrer a rir em espetáculos de comédia. Pouco depois de Trump ter feito considerações acerca do riso de Kamala Harris, Vladimir Putin fez o mesmo. "Tem um riso tão expressivo e contagioso que isso significa que está tudo bem com ela", disse ele com ironia. E no dia 27 do mês passado, Santana Lopes escrevia no Correio da Manhã: "Os democratas escolheram esse vazio inconcebível que dá pelo nome de Kamala Harris. Se não têm visto as intervenções, façam o favor de procurar. Já acompanhei dezenas e dezenas de eleições e ao nível equivalente garanto que nunca vi nada assim. Sobre essa candidata, deixa-nos em pânico só a hipótese de ganhar aquele conjunto de banalidades envolto em permanentes e despropositadas gargalhadas." Tenho dificuldade em considerar uma coincidência que tantos homens revelem algum incómodo com o riso de uma mulher. O riso, que além do mais é do domínio do prazer e tem laivos de certa irracionalidade, não é para histéricas que têm dificuldade em controlar-se, ao contrário dos homens, evidentemente. Só eles estão aptos a lidar com essa substância perigosa e nociva. No entanto, é curioso que Trump, por exemplo, o paradigma do homem forte, capaz de enfrentar qualquer perigo sem medo, que sobrevive até a atentados e volta a erguer-se de punho erguido, com sangue no rosto, é curioso, dizia eu, que Trump nunca tenha sido visto, pelo menos que eu me lembre, a dar uma gargalhada. Leva tiros e permanece imperturbável. Mas rir, ele não arrisca. Mais sobre isto daqui a pouco.
agora vou falar com Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha, sobre estes temas. Mariana, segundo creio, tu és do sexo feminino. Em que é que essa circunstância perturba o desempenho da tua profissão? Já obrigado por teres reparado. Ora, é assim. Eu sou muito perspicaz. Pode não ser. O que é que me denunciou? 2 ou 3 coisas. Foi o cor de rosinha na minha camisa? Não exatamente. Que eu também já vesti de cor de rosinha. Ou foram estes enormes seios? Isso foi mais isso. Está a ficar próximo, sim. Obrigado por teres reparado. O facto de, enquanto estarmos a falar, estares também a gerar um ser humano, também denuncia qualquer coisa. Um bocadinho, exclusiva sim. do teu sexo. Já não são gases, infelizmente, já é bastante óbvio. Eu acho que ter esta patologia de ser do sexo feminino nunca me atrapalhou minimamente. Acho que até pelo contrário, acho que houve muitas oportunidades que se calhar até tive por se calhar ocupar um lugar onde ainda não haviam tantas mulheres, e agora felizmente parece-me que já não é uma questão, mas acho que me oferece até um lugar de fala um bocadinho diferente e que se calhar estava por preencher cá, é o que me dizem. Não estou, obviamente não sou embaixadora de nada, nem levanto bandeira nenhuma, mas percebi que as pessoas estão absolutamente dispostas a ouvir comédia, e fazer rir é uma coisa que não interessa muito, nem olha a género. Simplesmente eu sei que trago vivências e coisas que me acontecem na vida que têm a ver com quem sou, e isso, pronto, inclui seios pequenos ou agora um bocadinho maiores. Eu comecei este episódio a falar sobre um texto que foi bastante polémico, um texto do Christopher Hitchens, escrito na revista Vanity Fair, que depois gerou respostas e contra-respostas e tal. Embora os argumentos dele, que são provocatórios, mas eu acho que que a gente pode discuti-los, a minha perspectiva é a seguinte: eu não creio que ele tenha razão por isto, que é: tu achas que o humor é, como diz o Christopher Hitchens, principalmente uma estratégia de sedução, porque é assim que ele o vê? Ou é, em primeiro lugar, uma estratégia de sobrevivência? Ou seja, de lidar com uma estratégia que a gente usa para lidar com o que é mau, com o que é assustador, etc. É porque se for a primeira opção, o que ele vê é o humor como, em primeiro lugar, uma estratégia de sedução. E é por isso que ele diz que é, digamos, uma espécie de, mais frequentemente, um património masculino, porque as mulheres têm outras armas para seduzir. Tais como? Tu já sabes quais são. Mas se for uma estratégia de sobrevivência, ou seja, uma maneira, digamos, tipicamente humana de lidar com, por exemplo, com o facto de todos convivermos com essa informação perturbadora de que a nossa própria extinção é inevitável, se for mais isso, provavelmente é mais difícil de distinguir a ideia de género. Eu discordo, pronto. Tu também discordas um bocadinho, não discordas? Sim. Que seja uma estratégia apenas e só de sedução? Sim. De adaptação social, de sobrevivência. Certo. 100% de acordo. E eu acho que isso até é uma coisa que temos muitos em comum, independentemente da genitália. Exato. Não é? O termos, sei lá, algumas coisas aconteceram nas nossas vidas que não precisamos de ir lá, porque eu sei que tu não aprecias, mas que nos trouxeram até aqui e que tornaram o humor uma estratégia enfim, de cooperação e de sobrevivência. E às vezes só, por exemplo, eu tenho 3 irmãos mais velhos e eu não vou dizer que isso definiu desde logo, mas a verdade é que eu não tinha muita atenção, não tinha, e tive que me adaptar muito, ninguém brincava comigo às minhas coisas, e viu que me adaptar, e se calhar isso foi formador na perspectiva de eu tive que ser, durante uma grande parte da minha vida, one of the guys, que é uma experiência, que é uma expressão que me irrita muito, porque é uma tentação também. Sinto que, por exemplo, agora, o que estavas a dizer da sensualidade e da sedução, acho que isso já não é válido dizer agora. Ou seja, neste momento, se calhar há 50 anos atrás, era absolutamente essencial uma mulher ter o seu papel enquanto pessoa ladylike, não é? Que é bonita, que está arranjada, que tem o seu papel muito bem definido, que é bastante obediente, que está muito contida, não é? Tem fronteiras muito definidas do seu papel. E acho que aí a sensualidade era talvez uma ferramenta de poder, era talvez uma maneira, ou se não a única maneira de exercer influência, não é? À porta fechada, aos ouvidos do marido, nos aposentos. É triste, mas é verdade, e acho que isso felizmente já não é assim agora. Portanto, é uma coisa que eu acho interessante pensar e refletir, e não tenho de toda uma ideia muito estruturada, mas acho interessante pensar que agora
a sensualidade e até o estar confortável nas redes sociais, isso continua a ser uma ferramenta muito usada, não é? Principalmente nas mulheres que têm muitos seguidores, continua a ser um bocado a aparência e mostrarem-se e serem gostosas e serem objetos de desejo. Mas eu acho que agora eu faço por ser consciente de que isso é um instrumento que tem poder e procuro que esse não seja o meu cartão de visita. E às vezes até de uma forma muito radical. E se reparares, sei lá, se pensares em mulheres humoristas, elas nunca costumam trabalhar muito esse lado. Trabalhar no sentido de, até acho que fazem um esforço contrário para serem exemplos de, não é, de realidade e de cara deslavada. E A expectativa social de que as mulheres sejam bonitas e sensuais, achas que isso contribui para explicar que haja menos mulheres no humor? Lá está, porque o humor requer outras coisas. Dinamitar um bocado esse estereótipo. Em princípio, ninguém acha graça A Catarina Gouveia é uma pessoa bonita, é uma pessoa que é perfeita. a totalidade da personalidade dela é composta pelo facto de ser isenta de defeitos. Lá está, isso tem alguma graça? Nenhuma. Não tem, mas eu acho que seria chato, coitada, ela teria problemas em fazer o humor. É difícil achar graça à Catarina Gouveia. Claro. Porque é difícil só identificar-se com os desaires dela. Ela pode dizer tipo, hoje acordei, imaginei eu que os fiz, tipo, que cara, estou-me a cagar, Catarina, tens essa cara, tipo, não é? Não vale a pena, não tem. Ela, coitada, não tem, a não ser que fizesse que a comédia dela fosse toda à volta do facto dela ser absolutamente isenta de defeitos, e aí teria graça, não é? Ela dinamitar-se dessa forma, não está numa posição muito privilegiada para colher empatia. Ela não é relatable, que é uma palavra estrangeira que tu adoras, mas não é, tipo, não. Mas não é porque ninguém, quer dizer, porque ninguém consegue atingir aquele grau de perfeição, é isso? Mas eu não tenho redes sociais. Eu sei, mas isso era um preâmbulo importante, que é uma coisa que é difícil explicar porque o avô não está a par destes meandros. Mas quer dizer, as pessoas aqui desta audiência sabem que é um bocadinho uma moeda de troca social que a maioria das mulheres que têm muitos seguidores usa. A sensualidade, o que veste, tudo muito, muito à volta da aparência, e é uma coisa que eu desprezo, mas que também o faço, acho eu, com um viés. Porque eu acho que rejeito de tal maneira esse estereótipo que me torno refém do contrário. Ou seja, eu imagina, para mim é tão importante que me sigam porque acham graça aquilo que eu digo, e eu sei que, pronto, eu não sou todo um bastião da sensualidade, muito menos agora, estou um bidão de carne, mas também não sou um escroto. E sou consciente que nós... E isto é uma coisa que não é diferente de género para género, mas que a sedução e a sensualidade é uma arma que tem poder. E seria tipo, bilateralmente também, sei lá, se o Ruben Rua me aparece com uma t-shirtzinha de rede e eu vejo-lhe os mamilos, não vou bem ouvir o que ele está a dizer, porque mamilos, percebes? Claro. E então acho que para mim é importante, como mulher comediante, que isso não seja uma distração, não sei explicar, mas isso também é perverso, porque então também não sou livre, não é? Porque se estou tão a fazer um esforço tão grande para ir para o ponto oposto, se calhar também estou a rejeitar uma coisa que podia ser natural, que é de gostar de me sentir bonita e de gostar de mostrar os tetos, percebes? Não Tetos. tenho... Eu acho que é a primeira vez que a palavra tetos Sim. entra neste podcast. Gostava de ver como é que a senhora da linguagem gestual fez tetos. Pode fazer outra vez. Vamos experimentar. Tetos. Por acaso sabes que... Sim, não é? Digamos que os nossos ouvintes não vão desfrutar. Não faz mal, não vão desfrutar tanto desta parte, mas eu queria chamar-te a atenção para outro aspecto da linguagem gestual, que é o seguinte: Porto. Engraçado. Agora, Porto. Tetos. Então, mas e como é que é? Punheta de bacalhau. Não. Desculpa, mas não, não interessa este- nada para quem está. É possível, sim. Vamos. Eu fico curioso. Mas eu não sei se para- isto faz sentido ou não, esta reflexão. É faz. tipo uma coisa que Faz, mas eu queria é te perguntar, difícil de mas navegar, não é? Porque a questão é a seguinte: eu também, repara, há uma incompatibilidade, não é? Entre o que a gente espera de um humorista, que normalmente está sempre a demonstrar, digamos que é o pior. Isso é mais engraçado, não é? Ou seja, uma pessoa que sobe ao palco para exibir a sua superioridade não faz rir ninguém. Certo. Uma pessoa que sobe ao palco para demonstrar que é reles faz rir as pessoas por duas razões. Primeiro, porque é inesperado que uma pessoa anuncie aos outros que é reles. Segundo, porque quem está a ouvi-lo secretamente já pensou aquelas coisas, já é reles também, porque somos todos, Uma merda, pertencemos sim. todos exatamente a esta espécie. E, portanto, a minha questão é a seguinte: tu consegues, apesar de tudo, compatibilizar
a expectativa que uma pessoa tem de um humorista, e tendo em conta que já apareceste na capa da Women's Health. Também viste, seu malandro. Não sei. E guardei. Tu consegues também corresponder a outras expectativas que são aparentemente incompatíveis. Mas eu não sensualizei naquela capa. Não estou a dizer que sensualizei. Estás a ver? Já estou nervosinha a pensar, mas não era sensualidade aquilo. Estás a ver? Sinto que faço. Mas imagina. Sim, mas repara, sabes porque é que eles te convidaram para a capa da. Eles não convidariam um trambolho qualquer para a capa da É Women's possível Health. que não. Sim, é possível que não. Eu acho que sou aquele. Sou aquele meinho, não é? Que não sou de grumitar, não é? Mas arranjadinha até. Mas diz-me uma coisa. Eu sei que se calhar isto nunca te passou pela cabeça. Mas recordo, com nostalgia, uma vez em que tu apareceste, portanto, quase nu e todo besuntado de óleo no Isto é Gozar com quem trabalha. Vocês lembram-se disso ou não? Em algum momento, tipo, te passou pela cabeça, tipo, diabo, estou aqui a sensualizar estes meus grandes peitos. Não, mas repara, eu apareci sem camisa para efeitos de comédia. Eu sei, mas passou-te pela cabeça ou não? Pensaste, tipo, estou aqui todo bombado, que merda. Não joga a meu favor estar todo bombado e jeitoso. Não, quer dizer... Tens que ver mais fotografias de pessoas bombadas, não corresponde àquilo. Repara, o que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos durante a pandemia e havia uma ordem que dizia... Não precisas de justificar, está tudo mas bem. Estou a tentar que as pessoas percebam. Mas eu só quero saber se te passou pela cabeça a questão da sensualidade. Não me passou pela cabeça a questão da temos sensualidade. uma grande diferença de género aí. Sim, pois está bem. Eu não posso falar pelo meu género por todas. Mas repara, não me passou pela cabeça e por isso depois, até certo ponto, surpreenderam-me algumas reações, porque houve pessoas que, lá está, acho que as pessoas não se lembram do que é que eu estava a fazer. As pessoas não se lembram do que tu disseste. Exato. Ninguém se lembra do que tu disseste. Isso surpreendeu-me. Aqui ponto. Eu estava com os pés metidos na areia, porque a gente podia estar... Na praia era possível estarmos juntos, mas nas lojas não. Então se a gente fosse veranear para as lojas com os pés enfiados na areia, talvez pudesse... Era esse o ponto. Sim, mas... Sim, tu não viste. Mas já não sei interessa que tu ao ponto. não memorizaste, Porque mamilos e óleo. Mas acabou por ter um aspecto positivo do ponto de vista humorístico, porque houve uma senhora na internet que comentou da seguinte forma. Eu acho que foi... o corpo não está mal. Agora a cara... Sim, portanto, também estou a par. Eu quando cheguei aqui houve 3 pessoas que me perguntaram se eu me queria maquilhar. Foi? Sim, três momentos diferentes. Não quero ir para o... Eu, mas eu já... E eles, já está. Isso já está, ok. Não, mas isto para te dizer, acho mesmo que eu faço por ser diferente, nesse aspecto, faço por não ter a sensualidade e a... Nunca tive isso na minha vida, sendo consciente que não sou também um trambolho horrível. O humor sempre foi a minha estratégia de sedução. Ou seja, eu no fundo acho que também. continuo... Ou seja, também. Mas de sedução, não para frinchar. Se calhar, mas como se calhar tipo o Hitchens diz, sim. Mas como sedução num grupo de pessoas, de adaptação social, de me integrar, de conquistar, de seduzir o grupo onde estou, de ser de popularidade. Exato. Muitas vezes. Esse tipo de sedução. Claro, mas e por isso, portanto, não é uma sedução que tem a ver com, sei lá, com a reprodução da espécie. Sim, não é uma sedução romântica, é uma sedução social. Em nenhum assim. momento. Sim. Em nenhum momento. De que modo é que te parece que o riso feminino pode ser ameaçador? Porque é que... Quer dizer, eu estou a perguntar isto a uma pessoa em cujo espetáculo ela ri, antigo namorado que tinha, digamos, dimensões criticáveis. Sim. Isso não se vai perceber do que estás a falar, mas queres deixar no ar, é? Não, Era um micropénis. Exato. E, quer dizer, nesse caso compreende-se. Não, eu acho muito engraçado e esta observação que fizeste sobre a Kamala Harris é muito curiosa a ideia de que o maior medo dos homens é de serem gozados. Aliás, eu, curiosamente, tive agora um espetáculo na Figueira da Foz e tive os primeiros 10 minutos a gozar com Santana Lopes, que eu não sabia que estava na audiência. Plateia. Isso é ótimo. Portanto, ele aí, eu não sei como é que sobrevivi, porque aí, lá está, Santana Lopes automaticamente tornou-se um predador, não é? Mas eu acho isso muito curioso. Acho que se calhar há no facto de ser desarmante uma pessoa não conseguir parecer que estamos a congeminar, não é? O riso ser desbragado e livre, e parece que já temos essa liberdade, não é? Para o fazer de forma, por exemplo, eu acho muita graça de ver às vezes nas fotografias de stand-up e que me vão mandando,
de ver as mulheres, de ver as pessoas a rirem, quer dizer, com a boca muito aberta, que se vê não é, aquele penduricalho lá Exato. ao fundo. E isso para mim é uma coisa, é muito libertador ver essa, que se calhar, lá está, é uma conquista dos tempos modernos, mas ainda bem que assim é. Acho que é muito giro ser intrigante para um homem, ou assustador, o riso de uma mulher. Parece sempre que há um subtexto de nós estarmos na retaguarda, como desde sempre, historicamente, a congeminar e as soft skills e a manipular nos bastidores. Acho que continuamos a ter esta ideia. É uma coisa muito contraditória, porque eu começo por ler um texto do Christopher Hitchens a dizer que o objetivo principal de um homem é seduzir o sexo oposto e a sua principal arma para o fazer é fazer rir as mulheres. Certo. E acaba a dizer que o riso das mulheres é ameaçador. Exatamente. E por isso é assim. E por isso é que vocês vão acabar com a espécie. Com certeza. O Hitchens diz também, ele relaciona que essa hipotética menor inclinação das mulheres para o humor com a sua delas, capacidade exclusiva de gerar bebés. Ele diz, porque isso lhes dá, diz ele, uma autoridade incontestável. O facto de vocês serem capazes disso dá-vos uma autoridade incontestável e o que ele diz é, um dos papéis primordiais do humor é ridicularizar a autoridade. E, portanto, as autoridades são alvo de comédia, não fazem comédia. Ora, é a segunda vez que tu fazes um conjunto de espetáculos pelo país inteiro, precisamente no momento em que estás grávida. Em que é que a condição de humorista grávida influencia o teu desempenho? Seja no tom, no conteúdo. Tu sentes que o facto de estares no palco, nessa condição específica, transforma de alguma maneira aquele espetáculo numa coisa diferente do que seria se tu estivesses, digamos, no teu estado normal? Sim, não, acho que sem dúvida. Acho que o Hitchens tem que pôr mais tabaco. Tipo, mas sem dúvida, imagina, acho que eu não dou assim tanta importância, sei sim que é como se fosse um adereço ou um feature físico engraçado, como, sei lá, como o Bruno Nogueira é uma cana de pesca e a Joana Marques é um caga-tacos. Tipo, são coisas que podem ser usadas a favor de. E obviamente que tem piada eu estar em palco a dizer barbaridades sobre o horror que são as crianças e como às vezes dá vontade de lhes pôr uma granadinha de mão na boca. Pronto, tem piada quando eu sou uma contradição com o Berno. Não é nada. Esta não, todas menos esta. Mas tem piada quando eu sou, em tempo real, uma contradição com pernas, não é? Que estou no projeto de trazer mais para a minha vida. Portanto, tudo o que sejam, quer dizer, desaires que tenham a ver com isto e eu estar em simultâneo a querer trazer mais uma para a minha vida, tem piada. É um contraste, é uma contradição que funciona. Mas eu acho que é capaz. E acho que se cá tem outra vantagem que é a gravidez dá uma certa exasperação na energia. Estou cansada, estou enjoada, estou farta de mim, é tudo muito intenso. E então, às vezes, é interessante em palco esse mood, porque não me é nada difícil aceder à exasperação, porque é o meu estado constante. Claro. Portanto, às vezes para a comédia isso é útil, não é? Para transmitir algumas coisas com verdade e sem ter que fazer muito teatro. E eu, de facto, não preciso fazer muito, porque eu estou bastante exasperada. Quase sempre. E foi ótimo, acho eu, teres mencionado o nome da nossa amiga comum, Joana Marques, que é também, se calhar, o maior exemplo português de riso feminino ameaçador Muito. Que vários homens Sim. abominam. Ela ontem li a seguinte frase no chat que tem comigo, a dizer: há pessoas a dizer que eu sou cúmplice do genocídio. Que é a melhor, eu pensei, e realcei a frase, isto é a melhor frase deste chat até agora. Sim. Mas sim, ela é muito pequena, mas aparentemente muito ameaçadora e muito perigosa. Sim. Mariana. Já está? Já, muito obrigado por teres vindo. Foi rápido. Sim, foi. Eu não sei. Também não sei bem. Não sei, é o tempo e tal. Espero que seja uma hora pequenina também depois. Exatamente. Boa sorte para isso. Obrigado, Mariana. Foi interessante? Não. Está bem. Foi o segundo episódio da segunda temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniela Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou falar de bonecos. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.